Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom, vamos continuar nossas aulas de avaliação da NCT de informações. Até hoje, até então, né, até o momento, nós vimos algumas técnicas, alguns procedimentos para avaliação da incerteza de informação, no caso mais restrito de medições. Medições diretas, medições indiretas, né? Medições com modelos explícitos, com modelos implícitos, medições, sistemas que podem ser tratados como múltiplas entradas e uma saída, ou sistemas que têm que ser tratados com múltiplas entradas e múltiplas saídas, né? Vimos o método chamado lei de propagação de incerteza e, no caso multivariável, o MLPU. E também vimos Monte Carlo. Vimos o método Monte Carlo aqui? Rodamos aqui, né? Rodamos não. Mostrei como é que funciona, né? No método Monte Carlo você tem os PDF da grandeza de entrada, aplica na função e como saída você tem uma outra PDF da grandeza de saída e aí você faz estatísticas na grandeza de saída. Aí você calcula média, desvio padrão, curtose, qualquer estatística que você queira, tá? Moda, mediana, enfim, você tem uma PDF da grandeza de saída, você faz o que você achar conveniente, tá? Vamos começar hoje a verificar, a estudar algumas técnicas para avaliação de informações qualitativas ou informações semi-quantitativas, quando essa abordagem não é estritamente possível ou até não é correta fazer, tá? Por exemplo, tem situações que você não tem uma medição clássica, né? Você pega uma base de dados na internet, tá? Você aplica um questionário. Você pode até entender o questionário como espécie de medição, mas não é um instrumento de medição, um termômetro, um paquímetro, um multímetro, né? É um questionário, né? E o que fazer com essas informações? Você sabe o que fazer com elas, espera-se que sim. Mas como avaliar a qualidade dessas informações? Como avaliar a incerteza que existe nessas informações? São algumas técnicas que nós vamos ver aqui, tá? Então, por isso que o nome da disciplina é avaliação da incerteza de informações e não da medição, tá? Porque da medição é um pedaço da história, mas tem outras informações que não são oriundas de medições, né? Então, por exemplo, você tem uma entrevista que você faz, né? E pergunta aos donos de fazenda, cada fazenda com 10 hectares, qual é a produção de cacau em 2016. Tá? E aí você tem 4 respostas. Foi boa, 13 arrobas por hectare, entre 5 arrobas por hectare e 10 arrobas por hectare, entre 5 traço 10 arrobas por hectare. Aí eu pergunto, qual a mais e a menos confiável? O que é que vocês acham? Foi boa, né? A A. Ah. E a C seria mais confiável pela forma de escrita. A letra C, né? Sim. A letra C tem um probleminha. Essa unidade não é sim. Embora esse símbolo seja de um arroba, e muita gente usa isso com o sinônimo de arroba, isso não é unidade do SI, né? Então, a própria arroba não é unidade do SI. Quanto é que é uma arroba? 15 quilos? 15 quilos? Não. É quase 15 quilos. Alguém pesquisa na internet aí quanto é que vale uma arroba. É 14,989 alguma coisa. Não é 15 quilos exato, não. 15 quilos não. 15 quilogramas. Tá? Então, por exemplo, pela forma que está descrito aí, concordando com a Giovana, a primeira letra A está descartada, né? A última também, porque entre 5 menos 10 arroba por hectare, é menos 5 arroba por hectare. Quer dizer, o cara está perdendo cacau por hectare, não produzindo cacau. Tá? 3 arrobas por hectare é muito exato, né?
Podia ser pior, podia ser 17 arrobas por hectare, mas... Mas eu também acho que talvez a letra C seja, apesar da nomenclatura não estar estritamente correta, né? Não está de acordo com o sistema internacional, mas seria essa, né? Então, repare, há como, pelo menos, hierarquizar qual a informação mais ou menos confiável. Isso não é suficiente, muitas vezes, ou é, algumas vezes, suficiente. Tá? Se for suficiente, você para aí. Se não for suficiente, agora eu preciso ir além. Eu preciso trazer essa informação que é estritamente qualitativa para o mundo quantitativo. Tá? Não a informação da quantidade de produção de cacau, mas da incerteza associada a essa grandeza. Tá? É a chamada avaliação da incerteza de informações qualitativas. Tá? O valor da roupa ele difere em lugares. Na Arábia Saudita é 11,33 kg. Na Arábia Saudita é 11,33 kg. Deixa eu anotar aqui isso. Peraí. Peraí. Na Arábia Saudita, 11,33 por 11,33. Por 9, desculpa. Eu falei ao contrário, é 9,8, não é 9. Algumas regiões da Espanha, 16,3293 kg. Na Espanha, quanto é? 16,3293. Não sei disso. Nem eu. 16. 0,3293. E Brasil e Portugal, 14,68. 14,638. 688. Vai virar pra cá, Não, 14. 688. 688, não é isso? Epa, eu botei no lugar. Bom, existem várias formas, vamos ver 4 maneiras aqui, mas a depender da situação, vocês podem usar essas ou também bolar outras maneiras de avaliar a incerteza. Tá? Reparem, a avaliação da incerteza de medição tem aquele formato padrão, aquele formato que é uma norma hoje, é definido pelo GAN, tá? Mas isso é bem recente, tá? Na década de 80, 90, nem existia esse formato padrão. Na década de 80, 90 já tinha, 80 não. Então tem 30 anos essa história, 20 anos. É bem recente. Mas cada um calculava a incerteza de uma maneira muito diferente das outras. Aliás, até hoje pouca gente calcula a incerteza, tá? Notadamente no Brasil. Tá? Uma das maneiras é a avaliação de um especialista. Né? Você confia na informação que veio do especialista. Você confia no especialista. Tá? E existem especialistas e especialistas, né? Você pode confiar mais ou menos. Tá? Você pega uma pessoa com 20 anos de experiência em determinada área, provavelmente ela tem uma informação mais qualificada de uma pessoa que foi recém-ingresso naquela área. Tá? Você pega um engenheiro recém-formado, provavelmente ele tem menos experiência do que um engenheiro que já tem 20 anos de formado naquele segmento específico. Né? Então, você qualificaria uma informação melhor do engenheiro mais experiente
e a outra menor. Não quer dizer que o inexperiente esteja errado, apenas com base nas informações disponíveis, você avalia que a informação vindo do experiente tem um peso maior do que a informação vindo do inexperiente. Mas também você não descarta a informação do inexperiente. Tá? Você faz um compromisso. Tá? Técnica Delphi, né? Hein? Técnica Delphi, do especialista. É. Pegar o que tem menos, mas pegar o que tem menos. Mas você considera todos, né? Todos. Você pode avaliar também a partir dos valores máximos e mínimos. Tá? Isso é muito interessante, por exemplo, em pesquisas. Quando você pergunta às pessoas, por exemplo, sei lá, pergunta lá quanto você se alimenta, quantas vezes se alimenta, qual é a massa de alimentos que você consome por dia. Tá? Aí as pessoas vão dizer alguma coisa, e aí você pega os valores máximos e mínimos e trabalha com isso aí, o que vai dar a incerteza dessa informação. Tá? Quantificação da informação. Essa eu não lembro o que é, daqui a pouco eu vou ver o que é isso. Quantificação da informação. Ah, me lembrei. Você pode pegar uma informação e associar essa informação a uma PDF. Tá? Então tem técnicas para isso. Tá? E aí cada informação tem associada uma PDF. Então a PDF representaria a qualidade dessa informação. Tá? A média dessa PDF seria o valor da informação. E a qualidade, a distribuição dada pela PDF. Tá? E uma técnica que nós desenvolvemos lá no TechLean chamada qualidade da informação. Tá? A gente mistura um pouco dessas coisas aí e aplica. Tá? Por exemplo, a avaliação especialista de experiência, né? O especialista observa a qualidade dos dados, consulta a fundo da literatura, tá? Realiza relações entre os dados, entre fatos correlatos, e chega a uma classificação da informação. No nosso caso aqui, nós usamos isso, né? Pela forma como foi apresentados os dados, chegamos que entre 5 e 10 hectares. Isso seria a melhor. Tá? Não dá para converter isso em certeza ainda, mas pelo menos hierarquiza, né? Quem é mais confiável e quem é menos confiável. Outra possibilidade é pelos valores máximos e mínimos. Por exemplo, a grandeza de saída é A. Ela é dada por essa relação. Mas eu só conheço os valores máximos e mínimos de B, C e D. Né? Como é que a partir desses valores máximos B, C e D e mínimos, eu sei qual é a incerteza de A? Tá? Uma possibilidade é essa aqui, ó. Você calcula as variações possíveis de B, C e D, máximo menos mínimo de B, C e D, então tem os deltas possíveis. Né? E você avalia que o valor máximo de A seria o valor de B mais essa variação, o valor de C mais essa variação, e o valor de D menos a variação, né? Porque o D está no denominador. Certo? Da mesma maneira, você calcularia, analogamente, o valor mínimo de A. B menos, C menos e D mais. Porque ele está no denominador. Aí você tem o máximo possível para o A e o mínimo possível para o A. E aí está fácil calcular com certeza que seria metade da amplitude. Tá? Essa técnica que você pode usar, é válida, mas só que ela vai dar incertezas bem grandes, né? Porque você está pegando o pior caso. Né? Máximo de A possível, mínimo de A. Ora, se você admitir que essas informações têm uma relativa qualidade, é muito provável que o valor de A esteja dentro desse intervalo. Por que dividido por 2? Por que não o intervalo todo? Porque normalmente você faz A mais delta A e A menos delta A.
Mas rigorosamente você podia trabalhar com A mais menos A mínimo e dizer, ó, o meu A está nessa faixa. Tá? As pessoas adotam o delta A porque gostam de trabalhar com o mais e o menos um certo valor. Tá? O valor da média de A seria isso se você só tiver essas informações, tá? Repare que isso aqui seria um Monte Carlo bem capenga, né? Tá? Mas não, Monte Carlo é isso. No caso do Monte Carlo, você não, em vez de ter um delta B, você teria uma PDF para B, uma PDF para C, uma PDF para D. Joga tudo aqui, teria uma PDF para A. Tá? Esse método era muito usado antigamente, né? Constatou-se que ele é muito conservador, dá incerteza muito grandes, e aí procurou-se aperfeiçoar. Mas ainda é usado. Por exemplo, uma situação que é recomendado usar esse método, quando você tem valores variantes no tempo. Tá? Os valores estão variando no tempo, você tem o valor mínimo e o valor máximo. O valor tem que estar contido ali dentro, assumindo que esses limites são bastante bem medidos. Tá? E eu posso aplicar essa técnica para ter a incerteza dessa informação. Seria a análoga à incerteza do tipo A. A essa incerteza você vai associar a resolução do instrumento, a calibração, influência das grandezas externas, temperatura, umidade, se for o caso. Tá? No caso de grandezas que variam no tempo, por exemplo, você não pode usar a avaliação do desvio padrão experimental da média, né? Lembre-se que o raio de N tem uma hipótese que são dados independentes, e no caso do sistema variante no tempo, um dado é dependente do outro, um dado posterior depende do dado anterior. Então você não pode usar a incerteza desvio padrão experimental da média. Eu já vi alguns artigos que usam isso, é um erro brutal. Tá? Eu posso usar o desvio padrão experimental? Pode, mas não o desvio experimental da média. Tá? Então você pode usar ou essa técnica, ou você pode usar o desvio padrão experimental. Tá? E aí, nesse caso, você admite que o valor de A estaria dentro dessa faixa. Por isso que é delta A dividido por 2. A amplitude dividido por 2. Né? Mas, se quiser ser mais rigoroso, seria, na verdade, o valor de A, o intervalo de abrangência de A máximo, A mínimo. Varia de A mínimo a máximo. É isto? Não. A cada valor A mínimo e A máximo, você tem que associar a incerteza de correção sistemática, resolução, e aí teria um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais. Só que essa incerteza é tão grande que as outras praticamente desaparecem junto dessa. Tá? Lembra lá do coeficiente de contribuição de Kessler? Quando você faz esse método, pelo menos das vezes que eu calculei até hoje, esse é a melhor fonte de certeza. Imagine, você tem uma coisa variante no tempo, está oscilando. Você pega o valor máximo e o valor mínimo, diminui um do outro, divide por 2. Você diz essa é a incerteza do tipo A, o equivalente ao tipo A. Não é tipo A, porque tipo A vem dizer o padrão, né? Mas seria o equivalente. Aí depois você associar a calibração, a resolução, esses dois aqui vão desaparecer perto disso. Então, o predominante é esse método. Ah, mas esse está muito grande, eu quero avaliar. Você pode avaliar a incerteza dinâmica de um sistema dinâmico rodando Monte Carlo 100 mil vezes. Para cada ponto dinâmico você vai ter 100 mil pontos. Em cada ponto ao longo do tempo você calcula uma PDF. Então se você quer mostrar de 1 em 1 minuto durante 100 minutos, você ia rodar Monte Carlo quantas vezes? 100 mil vezes 100. 10 milhões de vezes. Num minuto você tem um Monte Carlo, num 2 minutos tem um Monte Carlo, num 3 minutos, 99. Teria 100 PDFs. E cada uma delas você analisa. Tá?
Se é que 100 mil pontos é suficiente. Né? Pode ser que você tenha necessário 200 mil pontos. Aí você vai ter 20 milhões de pontos. Mas isso não é problema, porque o computador faz isso rapidinho. Eu tinha um feedback que fazia uma simulação de MATLAB em 4 minutos. Eu achei que eu melhorei o sistema, mas eu feito 3 minutos e meio. Eu achei que estava bom. Aí eu descobri que o computador do colega meu fazia em microsegundos. Sim, o seu computador é qual? Era um feedback aqui da. Ah, o ThinkPad. Sim, você tinha um computador PEBA. 128, né? Não, mas é rápido, hoje em dia é rápido. Quer dizer, como eu falei aqui, às vezes eu peguei um problema que demorava 5 dias para rodar no Cacau. Paciência, o problema era grande. Mas. Há 5 dias para dizer que o programa deu erro. Não, porque rodava com poucos pontos, 100 pontos. Aí demorava uns 5 minutos, debugava, tirava todos os erros. Rodava 5 vezes. 5 dias depois pegava o resultado, analisava. Tá? Tem problemas que demoram mais mesmo. A maioria das vezes não. Daqui, os problemas todos que vocês citaram aí, são todos rápidos. Até, bom, o de ISA, se for calcular a otimização, talvez demore um pouco mais. Mas não deve ser demorado também. Tá? Então, nós já vimos um método que é baseado na experiência, no especialista. Tá? O método a partir dos valores máximos e mínimos. Tá? Por exemplo, o máximo e mínimo você pode usar também em questionários. Tá? Você vai aplicar um questionário, você pergunta lá. Nós aplicamos, por exemplo, na tese de doutorado da Luane Nunes. Lá de... Esposa de Juliano, professor. Meu colega aqui. Juliano, né? Juliano. Ela fez um questionário perguntando qual era a produção de coco, de casca de coco nos bares e restaurantes da orla de Ilhéus, né? Ilhéus, no Litoral Sul, Ilhéus, Canavieiras, Una, etc. Então ele tinha em cada produtor o máximo e o mínimo. Usou essa técnica para encontrar uma fonte de incerteza. Só que em vez de fazer isto assim, porque isso vai dar grande, o que ela fez? Ele tinha o máximo e o mínimo, supôs PDF retangular. Aí pegou o máximo e o mínimo, dividiu por 2 e dividiu por raiz de 3. Assumiu uma fonte de incerteza. Tá? Só que, além dessa fonte de certeza, ela também citou uma outra fonte de certeza que foi, mas essa informação máxima e essa mínima também tem incerteza. Tá? Então, para o máximo tem uma incerteza e para o mínimo tem incerteza. Qual foi essa incerteza? No questionário, as pessoas responderam que em torno de 20%. Tá? Quer dizer, não perguntou qual era a incerteza máxima do valor máximo ou a incerteza máxima do valor mínimo, porque ninguém entendeu nada disso. Né? Perguntou. Tudo bem, você usa entre 50 e 100 cocos por dia. Ok. Mas varia como esses 50 e 100? Varia uns 10% para mais ou uns 20% para menos. Então, no frigir dos ovos, o valor 20%. Então, tinha uma faixa entre o máximo e o mínimo, e essa faixa podia ser 20%, 20%. Tá? Seria o equivalente à resolução. Tá? Cidade eu precisava. Hein? Eu acho que vou precisar desses dados aí. Tá no... A CV eu acho que vai. Sim, a CV precisa dessas informações. Tá? Então, ela tinha duas fontes de certeza, que é a produção e a incerteza dessa informação. Então, combinou as duas e tem certeza da informação. Tá? Então, usou mais ou menos essa técnica aqui. Tá? E combinada com essa chamada quantificação. Tem toda uma teoria matemática que faz a quantificação da informação, tá? Que é baseada no princípio da entropia mínima, princípio da entropia máxima, certo? Mas o que ela significa é o seguinte, que cada informação você pode representar por uma PDF, seria o conteúdo informacional daquela informação, tá? Por exemplo, se eu tiver apenas o valor máximo e o valor mínimo de uma variável,
A PDF que representa esse conteúdo informacional é uma PDF retangular. Por quê? Porque numa PDF retangular, o que caracteriza uma PDF retangular? É o mínimo e o máximo de variação. Entre os dois extremos, a probabilidade de ocorrência é a mesma. Tá? Você tem alguma informação entre o valor máximo e mínimo? Não tem nenhuma informação. Ó, se você não tem nenhuma informação, então todos os valores são equiprováveis. Todos têm a mesma probabilidade de ocorrer. Então isso caracteriza uma PDF uniforme ou retangular. Tá? Se eu tiver o máximo, o mínimo e um valor médio, que é bastante provável que ocorra, que PDF é essa? Triangular. Pode ser isósceles, pode ser que lá não isósceles, né? É isósceles e tem outro nome que esqueci. Escaleno, tá? Você tem o máximo, o mínimo e a moda. Tá? A PDF que representa esse conteúdo informacional é uma triangular. Tá? É isso aqui que nós vimos para a uniforme. Tá? Na uniforme, a média, mais ou menos, um desvio padrão representa 57,735%. Tá? E o desvio padrão associado ao uniforme é a amplitude dividido por raiz de 12. Ou A, que é metade da amplitude, dividido por raiz de 3. Azinho, né? Azinho dividido por raiz de 3. Então, quando a gente pega a resolução do instrumento e diz que o desvio padrão, que é a incerteza padrão, desculpe, a resolução, a menor resolução dividido por raiz de 3, eu estou me baseando nesse princípio, no princípio da máxima entropia. Tá? Sim, isso aqui é só para lembrar, ó, esse gráfico como ele está bem construído, ó. Não dá para ver aqui não, está pequenininho demais, mas é T barra graus Celsius. E uma coisa que as pessoas erram bastante também, quando fala em PDF, é a unidade do eixo vertical, da ordenada. Muitas vezes as pessoas não colocam a unidade, que está errado, e outras vezes colocam errado. A unidade do eixo vertical tem que ser o inverso da unidade do eixo horizontal, porque a área sobre a PDF tem que dar 1 adimensional. Isso só é possível se as unidades forem inversas. Tá? Graus Celsius elevado a -1. Eu pensei em mudar as cores aí, mas como o PT agora também é verde e amarelo, então tudo bem. O PT amarelou. Um quarto, medida árabe equivale a 1/4 do quintar. Olha, eu não sabia disso. Que o quintar equivale a 58,75 quilogramas. Arroba. Peraí, 6875. 6875 é? Então vamos botar 75 aqui, peraí. Já botei. Pronto. 1/4 do quintar. 58 quilos e 58,75 quilogramas. Porque eu não sei o que significa isso também. Então tá aqui, ó, nossa PDF que representa a quantidade de informação que tem quando você só tem disponível o máximo e o mínimo possível para uma variável. Tá? Repare que você tem que garantir que daqui para cá essa variável não ocorre e daqui para cá ela não ocorre. Tá? Se conhecemos o valor mínimo, o valor máximo e o mais provável, tá?
mínimo, máximo, mais provável, então eu tenho uma PDF triangular. Tá? Se eu conheço a média e o desvio padrão, qual é a PDF que representa esse conteúdo informacional? A gaussiana. A PDF gaussiana só precisa de 2 parâmetros: a média da variável e o desvio padrão dela. Tá? Inclusive, muita gente usa a gaussiana para representar as grandezas físicas, mas é um perigo isso. Porque a gaussiana vai... Qual é o valor mínimo que pode assumir uma variável se ela tem uma distribuição gaussiana? Não. Se você diz que uma variável tem um PDF gaussiana, qual é o valor mínimo que ela pode assumir? Que a variável pode assumir? Eu vi isso quando eu fiz confiabilidade. A PDF, o que é uma PDF gaussiana? Qual é o valor de x, que é a grandeza? Varia de quanto a quanto? De menos infinito a mais infinito. Então, quando você diz que uma grandeza tem uma PDF gaussiana, é possível que ela assuma valores negativos. Tá? Aí você diz assim, fiz a massa aqui, medi a massa aqui desse objeto, e eu achei que ela tem uma curva de sino e tal, vou assumir a gaussiana. Se você faz isso, está embutida a hipótese de que ele tem valor negativo. Tem massa negativa? Bom, até tem, né, antimatéria e tal, mas não é o caso. Tá? Então, é um perigo usar. Tá? Então, a não ser que você tenha valores de médios bem afastados desse limite inferior. Tá? Então, se você tem problemas, e pode ocorrer problemas, mas eu posso botar um módulo, mas se você botar um módulo, deixa de ser PDF. Se você cortar, deixa de ser PDF. Tá? Você não pode amostrar um número e forçar. Por exemplo, você vai usar um amostrador numérico, no MATLAB, no R, e diz que tem distribuição gaussiana, ele, 1 milhão de anos, não vai dar valor negativo, mas daqui a 1 milhão de anos, vai encontrar valor negativo. E aí você pode danar o seu projeto, aí você pode calcular errado sua ponte, calcular errado o seu transformador, porque você ajustou o valor negativo. Só que você não sabe se esse 1 milhão de anos vai ser amanhã ou daqui a 1 milhão de anos. Então, como é que resolve esse problema? Não pode usar usando módulo, porque aí você deixa de ser PDF. Tá? O que você tem que fazer é checar, por exemplo, se dá um valor esdrúxulo, se der um valor esdrúxulo para a simulação, para a avaliação, para o cálculo. E diz, espera aí, tem uma coisa errada aqui. Tá? Então tem que colocar uns avaliadores dentro do programa. Se você usar a amostragem normal, você tem que olhar. Se o valor amostrado for menor do que tanto, maior do que tanto, pare tudo e me avisa. Quando você usa uma distribuição uniforme, não tem esse perigo. Quando usa triangular, não tem esse perigo. Por quê? Porque abaixo de tanto é zero e acima de tanto também não existe a variável. A probabilidade dele ocorrer é realmente zero. Olha o gráfico aqui da triangular. Ó. Probabilidade de ocorrer esses valores aqui. Zero. Nunca vai amostrar abaixo disso. Não tem como. Nem acima disso. Também aqui também não. Mas aqui pode, viu? Aqui pode mostrar um valor negativo, um valor muito grande. Não na aula de hoje, mas nas próximas aulas, tem uma técnica que possibilita você fazer a convolução de PDFs. Aí você pode combinar uma uniforme com uma gaussiana com uniforme e dizer, isso aqui é um PDF, que daqui para cá não tem valor, daqui para cá não tem valor. E aqui dentro ela segue um sino. Aí você tem uma outra PDF que normalmente não tem expressão analítica, não tem uma função explícita, só tem valores amostrados, é uma chamada de PDF empírica. Tá? Bom, e você também pode ter PDFs, tá?
tá? Com essas características, né? Em que a moda mediana não coincidem, que coincidem, que é o caso, por exemplo, da gaussiana, tá? Quando é simétrica, coincide, tá? Quando é assimétrica, não coincide em relação à média. Tá? Mas também você pode descrever isso aqui por uma PDF. Por exemplo, você pode usar um log normal, que descreve algo parecido com isso. Não descreve porque a log normal também vai de menos infinito a mais infinito. E aqui ela está parando aqui para essa, né? Mas você tem a variable também, que pode representar bem. Tá? E se você quiser realmente que ela corte aqui, aí você tem que combinar uniforme com uma variable, com uma gaussiana, com uma log normal. E repito, você não vai ter uma expressão explícita, mas você vai ter pontos amostrados corretamente. E aí você pode usar Monte Carlo. Tá? Lá na saída você vai ter a PDF. Quando você roda Monte Carlo, você não precisa ter a função PDF. Você precisa ter os valores amostrados. Com o valor amostrado você calcula média, desvio padrão, covariância, variância. Pode os cálculos que você quiser. Tá? Então, o resumo da ópera é esse aqui, tá? Então, máximo e mínimo, apenas disponível, usaria a representação uniforme. Máximo e mínimo valor provável, triangular. Média e desvio padrão. E tem outras representações também, tá? Estou trazendo as mais usuais, as que estão mais na nossa mente. Tá? E a partir disso aqui, é por isso que a gente pode usar simulação Monte Carlo, tá? Simulação Monte Carlo a gente usou aqui, a gente usou de maneira muito intuitiva, e a gente usa ela de maneira intuitiva e entende ela, mas tem todo um rigor matemático. Tem demonstrações que realmente a simulação Monte Carlo é utilizada, pode ser utilizada. Tá? Não é só empirismo, não. Não sei, a história, pode ser até que historicamente começou com empirismo, mas tem um rigor matemático muito forte. Tá? Normalmente os engenheiros encontram a solução e depois o matemático vem e formaliza, e aí complementa. E, claro, com a ajuda dos matemáticos, termina tendo algoritmos mais eficientes, mais robustos, mais consistentes. Tá? Mas, muitas vezes, o desenvolvimento da matemática vem a reboque dos engenheiros e engenheiras, né? Que queriam resolver um problema prático e encontrar uma solução, mas precisava de um suporte mais teórico, de um suporte matemático, e depois os matemáticos contribuem. Não que não haja desenvolvimento matemático independente da engenharia. Sempre houve e hoje é muito mais presente do que antes, tá? Mas a maioria dos desenvolvimentos científicos, os maiores desenvolvimentos matemáticos vieram após um uso de um ferramental semi-empírico, empírico da matemática. Então, o método Monte Carlo se baseia nessas propriedades, tá? E a partir daqui você amostra a sua grandeza de entrada, seguindo essas PDFs, e tem uma probabilidade da grandeza de saída, e aí você pode fazer os cálculos que você quiser aqui dentro. É isso aqui, né? Você tem os PDFs da grandeza de entrada, aplica sobre a função, tem o PDF na saída, e aí você faz as estatísticas que você quiser aqui dentro. Tá? Aqui um exemplo, né? A gente fez aqui, pegou um medidor de temperatura, tá? Tem um elemento primário, o transmissor e o indicador. Tá? A cada um deles associamos uma PDF. Tá? O modelo é aditivo, tá? A função está aqui, ó, aditivo. O valor medido é o que é informado pelo indicador. A correção sistemática vem da calibração. Tá? A resolução também daqui. E esse P de que é? É a do transmissor diferencial. Tá? Então eu tenho as contribuições. Tá? FE vai me dar o VM. O FT é o P. E o FI dá o R. E também associado ao FI, na verdade é o conjunto,
tem a correção sistemática. Tá? Na verdade, essas coisas têm unidades diferentes, né? O QFE, a saída dele é em milivolts. O transmissor pega em milivolts e converte para um sinal de saída que pode ser em PSI, por exemplo, se esse indicador for usar informações pneumáticas, ou pode ser em elétrica, se usar 4 a 20 mA. Então você tem saída aqui em milivolts, saída aqui em miliampere e a saída aqui em graus Celsius, por exemplo. Mas você pode aplicar os respectivos coeficientes de sensibilidade e ter tudo em graus Celsius. E não ter que ficar se preocupando com essas unidades, desde que você aplique os coeficientes de sensibilidade, né? Então, o CS ali ele é só referente ao FI, né? O CS é referente ao conjunto. Ao conjunto. Tá? Desculpe, eu estou falando temperatura, mas é vazão, mas tanto faz, é um raciocínio mesmo. Tá? Rigorosamente, você deveria calibrar separadamente o elemento primário, o transmissor e o indicador. Por que separadamente? Sim. Rigorosamente você deveria ter 3. Qual é a vantagem de você fazer 3, fazer separadamente? Você consegue ver se, por exemplo, se tiver um que esteja contribuindo muito grande, você consegue identificar quem é. Isso. Fazer Quando você separa e tem as 3 calibrações separadamente, você tem 3 incertezas separadamente e você pode verificar quem é que está mais, quem está contribuindo com maior. Quem contribui mais e quem contribui menos. Tá? Qual é a desvantagem disso? Tempo, custo, etc. Tá? Então, a depender do caso, é melhor você fazer separado, é melhor você fazer junto. Por exemplo, a norma de calibração de pHmetros eletrônicos estabelece que você tem que calibrar a célula de medição, a célula propriamente dita, e o sistema eletrônico separadamente. E depois você tem a incerteza do conjunto. Você tem Na hora de você calibrar, se você mandar calibrar num laboratório RBC, ele vai fazer essas 2 coisas. Tá? Na hora de você verificar o seu pHmetro, você vai fazer separado? Não precisa, você vai verificar em conjunto. Você compara o que o pH está mostrando com uma célula, com uma solução padrão, solução tampão padrão, e aí você verifica. Ah, deu errado, preciso calibrar. Manda calibrar e vai calibrar separadamente. Tá? No caso aqui, como exercício, eu assumi que é um conjunto, é o conjunto, né? E rigorosamente também, por exemplo, quando você manda um instrumento, não é só uma parcela, uma parte, né? Tem N partes do instrumento, né? Por exemplo, se isso aqui for uma placa de orifício, a própria construção da placa de orifício tem suas características. Tá? Então, quando você manda calibrar para uma placa de orifício, na verdade, ele verifica, ele faz medições da geometria da placa, do diâmetro do furo, da espessura, da planicidade, etc., e compara com o padrão e vê se essas características dimensionais ainda estão dentro das tolerâncias. Se não tiver dentro da tolerância, a placa é jogada fora, bota outra no lugar. É assim que a norma diz em relação à placa de orifício, né? Bom, no caso aqui, como eu disse, a gente simplificou um pouco para poder entender e fez separadamente. Aí, supôs aqui 3 PDF para cada uma dessas partes, aplicou Monte Carlo e tinha um resultado. Tá? Aí deu essa curva esquisita aqui, ó. Tá? Essa curva esquisita parece uma gaussiana, né? Eu podia até ajustar como gaussiana, mas eu quis fazer firula aqui, a gente ajustou para uma Weibull, tá? E aí usou mínimos quadrados e ajustou os parâmetros de uma Weibull, tá? Esse aqui é um exemplo de como vocês poderiam resolver um problema dessa natureza, tá?
aqui nós fizemos a comparação dessa incerteza, tá? A incerteza padrão combinada pelo método MLPU, admitindo uma PDF simétrica, assimétrica, ó, e uma variable, tá? E calculamos os limites aqui para cada uma dessas. Eu não sei porque que eu não calculei a partir da distinção de variable. Eu tenho que lembrar aqui porque que deu zero aqui. Bom, eu não calculei, por alguma razão eu esqueci de botar aqui. Repare que o intervalo, eles mudaram significativamente, né? No caso aqui, o intervalo maior foi o GAN. Podia ser o menor também, tá? Não tem sempre maior, sempre menor, tá? E tem as estatísticas aqui. No caso do método o método GAN, na verdade não está correto o GAN, porque o GAN também tem Monte Carlo, o correto aqui é MLPU, no caso LPU. Você não tem a moda e a mediana, né? Você não tem a PDF para calcular a moda e a mediana. No caso da PDF aqui tem a moda e mediana, não sei porque aqui não calculou a mediana também. Não sei, não lembro mais. Tá? Bom, então, vemos aqui o método, esse aqui é o método da quantificação da informação. Tá? Se por acaso tiver essas informações aqui em cima, você ajusta por uma dessas três. Se for uma coisa mais complexa, como essa aqui, tá? Como essa aqui, ó. Aí você ajusta uma PDF qualquer. No caso aqui, o jeitão dela é uma vibe. Mas podia ser exponencial, podia ser qualquer PDF. Se você precisar de uma função PDF. Se você não precisar, você vai pegar só os pontinhos azuis aqui, os pontinhos amostrados, e calcular a estatística dele. Tá? Média, desvio padrão, intervalo de amostragem, intervalo de abrangência, etc. Tá? Então, essa é a técnica de que a gente denominou aqui de quantificação da informação. Isso tem a ver, como eu disse, com a questão do princípio da máxima entropia, tá? Que depois a gente vai ver com um pouquinho mais de detalhes. Aí tem a ver com uma conceito de entropia de Shannon, entropia de Boltzmann, tá? Tem uma relação com esses conceitos aqui. Mas depois tem uma aula mais específica sobre esse assunto. Tá? Bom, outra possibilidade, que foi o que nós desenvolvemos lá em Salvador, no Tequilin, para avaliar informações oriundas de diversas fontes. Por exemplo, a gente estava querendo ver os fluxos de massa e energia numa indústria. Fluxo de água, por exemplo. As vazões de água. Aí você tinha medição. Você tinha medidores calibrados. Você tinha medidores não calibrados. Você tinha informações que era baseado no projeto. Você tinha informações que era baseado em simulação. Você tinha informações nenhuma. Aí você botava um balde, um cronômetro, um tonel e um cronômetro e media, tá? Você tinha informações que o operador estimava usando a experiência dele, tá? Você tinha a curva de bomba. Pela curva de bomba, você tem a curva da bomba, você vê a pressão do shutoff dela, aí você entra no gráfico da bomba e sai qual é a vazão, tá? Ah, mas a bomba é velha, então não é tão boa assim. Diminui a qualidade da confiança dessa informação. Então, você tem um emaranhado de fontes de informação e você tem que trazer todas elas para o mesmo mundo, para a mesma base de cálculo para poder usar essas informações. Tá? Aí o que nós desenvolvemos chamado qualidade da informação. Tá? A cada informação você quantifica, você atribui a qualidade. Tá? Então nós atribuímos uma escala de... Não chega a ser zero, porque não tem
Não tem informação sem qualidade, tem informação com baixa qualidade, 0,1, até a informação com melhor qualidade, 10. A gente trabalhou em escala de 0,1 a 10 porque 10 é um número cabalístico, né? 10, nota 10 e tal. Né? Mas podia ser 0 a 100, 0 a 15,8, mas ficava meio esquisito, né, professor? É como você trabalhar bastante com operadores, com técnicos, que não precisa dominar todo esse conhecimento teórico por trás disso. Vamos botar o máximo 10, mas podia ser qualquer valor. Né? Como o que importa aí não é o valor, mas a relação entre eles. Então, se algo tem qualidade 10, tem melhor qualidade. Se algo tem número 8, tem qualidade menor. Então, era 2, 4, 6, 8, 10. Tinha projeto que era 2,5, 5, 7,5, 10. Tinha projeto que era 1, 3, 5 e 10. Né? Então, cada projeto vocês apresentavam uma escala que fosse mais pertinente. Tá? Teve até uma vez que o cara propôs usar uma relação... da relação áurea entre os números, mas, pô, estava um número quebrado, precisa disso. Tá? Então, qual é a ideia? Você estabelece as fontes de informação, assim como no roteiro da avaliação da incerteza, você estabeleceria cada incerteza para cada fonte, né? Então, estabelecer as fontes, primeiro identificar as fontes. Na incerteza também se identificava as fontes. Estabelecer um critério, uma escala para QI. Então, você estabelecer, medidor calibrado recentemente e funcionando de acordo com as especificações do manual. Nota 10. Né? Projeto desatualizado, nota 2. Fonte de informação, operador com experiência, nota 6. Operador com muita experiência, nota 8. Engenheiro, nota 7. Engenheiro com experiência, nota 9. Então, você explicitava as situações, tá? E aí cada situação, cada cenário, você atribuía uma nota, uma qualidade de informação. Tá? Essa escala era, tanto a escala quanto a atribuição dos valores, era compartilhada, era validada pelo conjunto das pessoas envolvidas. Então os operadores participavam, os engenheiros, nós da universidade participavam. Concorda com essa escala? É boa? É boa, então vamos trabalhar com ela. Tá? E convertir essa escala em incerteza. No caso, nós desenvolvemos um método para água. Quando era vazão de água, a gente tem essa conversão. Quando era outras grandezas, por exemplo, energia, aí não chegou a ter um estudo experimental para fazer essa conversão. No caso de água, nós fizemos um trabalho experimental e fizemos a conversão da qualidade da informação em incerteza da informação. E usar qualquer fonte de incerteza. Tá? Então, aqui, por exemplo, uma escala. Operador ou engenheiro de experiência. QI 2. Aqui, quem indica também serve, o mesmo conceito, né? Operador, engenheiro com pouca experiência. Instrumentos em calibração em péssimo estado. Fluxograma de processo atualizado. Todos esses aqui, para aquele caso, para aquela empresa, para aquela situação, escala 4. Operador, engenheiro com razoável experiência. Instrumentos sem calibração, mas em bom estado. Fluxograma de processo atualizado. 6. Operador, engenheiro com muita experiência. Instrumentos sem calibração, mas em bom estado. Fluxograma, aqui em estado razoável, né? Aqui é bom estado. Fluxograma de processo atualizado e validado. Experimento realizado no campo com instrumentos não calibrados, por exemplo, túnel e cronômetro. Tá? 10. Instrumento calibrado e informação validada para o operador e engenheiro com muita experiência. Então, além do instrumento calibrado, você tem que dizer, olha, isso aqui, você confia nessa informação, cara, essa informação é boa. E essa pessoa que validou tem experiência. Né? Então, essa escala 2, 4, 6, 8, 10. Se houvesse alguma coisa diferente, aí você colocava em algum desses valores ou em valores intermediários também, não era obrigado a usar estritamente isso. Isso é uma orientação para você classificar a sua informação. Aqui é outra escala, por exemplo. Tá? Esse aqui é o que normalmente adotava. Mas teve uma empresa que
Quando discutiu, chegou a essa escala aí. Uma informação muito confiável, uma medida totalizada, medida transferente de custódia. Transferente de custódia é quando você transfere massa ou energia de uma empresa para outra. Esses instrumentos têm que ser calibrados por lei. A lei exige, tá? Isso não vale para o consumidor final, mas quando se fala de empresas, tá? Então a Coelba, quando compra a energia lá do operador nacional, sei lá o que, da Eletrobras, sei lá, o instrumento de medição ali é calibrado, tá? O posto de gasolina, quando compra gás da Baia Gás, em tubulação, aquele instrumento de medição de vazão é calibrado, tá? O instrumento de medição de energia elétrica que está entre a Coelba e a UFSB provavelmente não é calibrado, tá? O da sua casa também não é calibrado, tá? Agora, se for um grande consumidor, você pode também, talvez valha a pena calibrar, tá? Mas você pode a qualquer momento pedir para verificar aquele instrumento. Aí a Coelba ou a Embasa, no caso aqui está bom na Embasa, tem que vir e fazer a checagem no local. Se tiver errado, você ganha na conta. Se tiver certo, você paga a vinda do técnico. Você também pode exigir que o posto de gasolina, quando for medir lá, eu quero ver aqui se a bomba está medindo certo, até lá. Por exemplo, a qualidade do combustível, né? Tem um tensímetro lá, pode exigir também. Ninguém faz isso, né? Sabe, né? No caso de posto de gasolina, o que eu faço é abastecer sempre no mesmo posto. Porque a chance de dar errado diminui bastante, né? Porque se está no mesmo posto, se der errado, você sabe que é aquele posto. E eu também só abasteço em posto de bandeira de grande porte, né? Porque você corre o risco. Se falhar, menos mal. O problema é quando você bota aí e começa a detonar as borrachas todas por dentro, que você bota um solvente lá, bico ejetor e tudo embora. Bom, mas voltando aqui às vacas magras. Então a classificação aqui, por exemplo, ó, 10, 7,5, 5, 2,5, 0,4. Tá? Essa é a escala foi adotada. Repara que aqui ela é linear, mas aqui ela sai de 0,4. De 2,5 para 0,4, né? Na verdade, 0,1, né? 0,4 não. 0,1. Tá? Isso é usado aqui, como eu falei, por exemplo, na qualidade, na reconciliação de dados, né? E aí que vem aqui, ó, qualidade da informação está aqui, mas eu preciso associar qualidade da informação com incerteza. Tá? E esse foi um desenvolvimento que nós fizemos lá na pesquisa nossa, lá no TQI. A qualidade da informação é proporcional à razão vazão sobre incerteza. Tá? Então, ou seja, quanto maior a qualidade, menor a incerteza da informação. Tá? O problema é, para eu calcular a incerteza, eu preciso substituir essa proporcionalidade por uma expressão. Tá? Nós propusemos a expressão mais simples que tem, que é uma constante de proporcionalidade. Tá? E aí fizemos um experimento. Pegamos algumas informações que eram medidas com instrumentos de medição. Tá? Então, tinha lá um instrumento de medição calibrado. Qualidade 10 e certeza pequena. Tá? E outros instrumentos que não estavam calibrados, ou tinham calibrado há mais tempo. E fomos calculando as incertezas desses instrumentos. Né? Então, nós tínhamos várias incertezas, cada incerteza associada com QI devido hein? ao processo de calibração. Não a qualidade da informação. Tá? Tinha o estado do instrumento, há quanto tempo ele foi calibrado, se foi calibrado. Tá? A qualidade da informação é
junção de vários fatores. Isso. Nesse caso aí foi só a calibração? Não. É esse conjunto de fatores. Nós propusemos uma escala, essa escala, só que para realizar o experimento eu tinha que fazer com instrumentos com valores medidos, né? Pegamos 10 instrumentos, sei lá quantos instrumentos, medições, em diferentes situações que preenchiam várias dessas situações aqui. Atribuímos o QI conforme essa escala, ou uma outra escala, mas uma escala desse tipo. Calculamos a incerteza dos instrumentos e fomos verificar se as coisas batiam. E verificamos que essa equação reproduzia bem, funcionava bem. Tá? Tem um artigo nosso na... Qual é a revista, rapaz? Cleaner Production. É na revista Cleaner Production. O nome do artigo, porra. Hein? Você procura aí Cleaner Production, Ricardo Khalid, pronto, você vai achar o artigo. Cleaner Production. Cadê? Aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Tá? Então nós tínhamos aqui, ó. Eram 6 correntes, tá? As medições de massa, de vazão mássica, as incertezas calculadas, as incertezas expandidas, as relativas, o QI atribuído, ó, 0,4, 0,4, 6 e 10. E calculamos esse K usando aquela formulação. Tá? E vimos que era razoavelmente bem. Tá? Ó. Então, repara, o K variava de 0,094 a 0,104, com uma média de 0,98. Tá? Então, nós assumimos que isso era bastante razoável. Uma equação simples, mas que funcionou bem. Tá? Você está duvidando para ver se eu tinha... Tá certo, tem que duvidar mesmo, tem que ir na fonte. Tá certo, Adinailson. Vou lembrar disso. Tá? Com essa indústria de fake news hoje em dia. Com essa indústria de fake news, a gente tem que duvidar de tudo, né? Pois sim, está bem feito. Hein? Está bem feito. Tá bem feito, né? Tá? Então, com isso aqui, nós conseguimos converter quadro de informação em incerteza expandida, tá? Não é incerteza padrão, não, que é incerteza expandida. Bom, com incerteza expandida, para você propagar essa incerteza, você dividia por 2, assumia uma PDF gaussiana, tinha incerteza padrão e seguia em frente. Tá? E aqui, com essa equação, você conseguia resolver o problema de reconciliação de dados e mais, tem a incerteza após a reconciliação. Esses aqui são os projetos que nós usamos, por coincidência, em 13 projetos, mas é pura coincidência. A cor vermelha não é coincidência, mas o número é. Tá? Foram projetos de mestrado, doutorado profissional? Não, eram projetos de pesquisas cooperativos, tá? Mas a gente sempre associava algum mestrando, algum doutorando nessa história aí. Tá? Cooperação universidade-empresa. Né? Era um projeto que tinha metas bem claras a cumprir, mas a gente sempre tinha gente que fazia mestrado, doutorado, às vezes trabalhando em projeto, às vezes não. Por exemplo, esse artigo, ele foi desenvolvido por esses estudantes aqui, principalmente o Márcio Martins. O Leonardo e a Carolina chegaram a trabalhar nesses projetos nossos, mas o Márcio Martins não, que é o principal autor, inclusive, desse artigo. Tá? Então, eles usaram dados que o Carolina e o Leonardo estavam trabalhando no projeto com a gente. Mas tem várias situações possíveis, né? Então,
esses projetos usaram essas metodologias, essas coisas, então funciona. Teoricamente, a gente provou que funciona, na prática funciona, então é um método que funciona. Tá? O que a gente queria fazer era ter a equação equivalente dessa para energia, certo? Só que não tivemos tempo, não tivemos interesse. Pode ser que você queira fazer aqui, ó. Usar essa metodologia e ver se tem essa equivalência. Tá? Aqui é porque quando a gente publicou, eu ainda não estava bem chato, depois eu fiquei mais chato. Eu esqueci das barrinhas aqui nas unidades. Tá? Agora, os dados você estava pegando com uma pessoa que pegava os dados todo dia, né? Não, nesse caso aqui nós demos sorte, porque esses dados estavam no SDCD, eram automatizados a coleta. Tá? Então o sistema, a empresa mesmo coletava e me deu, sei lá, dias e dias de informação. Tá? Então, ficar na mesma lógica do que a gente tem aqui, que a gente tem um coletor de dados. Mas repare, eu estava aqui no estado estacionário, tá? A gente pegava dados que estavam flutuando todos em torno de uma média, né? Não eram dinâmicos não variavam ao longo do tempo não, tá? Tem que tomar esse cuidado. Aqui, nesse caso, foi essa... Porque senão aquela história do desvio padrão experimental da média não valia, né? Mas no caso da energia, isso serviria se você pegasse todos os dados captados na mesma hora. Tipo, todos de 1 hora da manhã, todos de 2 horas da manhã. Porque ele varia durante o dia, mas... Não, repare. Aqui também varia ao longo do dia. A planta está operando a 100% de carga é uma coisa, 90% de carga é outra. A depender da matéria-prima também muda a quantidade de água que está circulando no sistema. Não depende do momento, depende que naquela janela de tempo você garantia que está no estado estacionário. Então a gente pegava os dados todos, no caso desses 6 medidores, botava ele assim ao longo do tempo e dizia, olha, posso? Posso. Inclusive tem um outro artigo nosso, que é uma técnica de automatizar essa definição. Se eu estou ou não estou estacionário. Ele compara e vê, olha, essa região está no estacionário, essa não está, essa está, essa não está. Aí, no caso, a gente usou só a que estava no estado estacionário. Tá? Independente do momento, eu não estava preocupado se era... Porque você tem a preocupação de reproduzir ao longo do dia, né? 1 hora da manhã, 1 hora da manhã. No nosso caso aqui não importa. Contanto que tivesse em estados estacionários. E estacionários com mais ou menos a mesma média, né? Claro que você nunca vai conseguir. Você tinha um pacote de dados, que você tinha uma média que variava aqui, né? Tinha outra que variava aqui, mas a próxima. Né? Não ia conseguir encaixar perfeitamente, né? Estou falando de dados industriais, né? Dados coletados no campo. Se eu tivesse a coisa coincidindo, alguém meteu a mão nesses dados aí. Alguém fez uma malandragem. Bom, essas técnicas aqui, ó, essas técnicas de converter qualidade da informação em QI em incerteza, tá? E usando a reconciliação de dados, nós tínhamos então o valor medido inicial e o valor reconciliado. Tá? Então, era aquilo que a gente conversou com o Isa. A gente rodava um problema de otimização aqui. Só que nesse caso aqui, como eu mostrei na aula passada, tem solução analítica para isso. Então permitia você calcular a incerteza antes e depois, sem precisar de usar muitos artifícios matemáticos ou numéricos, né? Mas essa técnica de reconciliação de dados, e quem está usando dados de campo é importante fazer isso. Tá? No caso, você tem que ter múltiplas fontes de fornecimento, consumo de energia, fornecimento, consumo de água, tem uma rede, né? Então, para você, nesse emaranhado, as coisas têm que bater, o que entra tem que ser igual que sai, né? Em cada nó da rede também o fluxo de massa de energia tem que funcionar. Só que se você tiver uma rede complexa, como é para uma indústria,
ou a distribuição de água numa casa, numa cidade, é bem complexa, né? Se você botar medidor, ele não vai bater um com o outro. Novamente, se bater exatamente, alguém meteu a mão nesses dados aí, né? Então você tem que compatibilizar isso, é chamada reconciliação de dados. Tá? O nome reconciliação é bem colocado e é equivalente a reconciliar mesmo as pessoas, né? Duas pessoas quando brigam, se reconciliam, né? Os casais quando brigam, se reconciliam, né? Quer dizer, pode ser que não, né? Pode ser que briguem e se separem, né? Mas se reconciliar, é que alguém cedeu. Na verdade, os dois cederam, né? Um mais, um menos, certo? Mas teve algo. Então, aqui também é isso. Na técnica de conciliação de dados, você tem um valor inicial, que é o valor medido, e um valor novo, reconciliado. Só que esses valores, você não vai priorizar um medidor ou outro, você vai comparar as diferentes informações, tá? E chegar no meio termo. Tá? Nem um medidor 100% calibrado é estritamente correto, nem a informação que é dada pelo operador, sua experiência é estritamente errada. Tá? Nessa rede de informações, todas têm que ter compatíveis e todas têm algo a contribuir. Então você minimiza este objetivo aqui, que é a diferença entre os valores medidos e reconciliados, cada um ponderado pela sua incerteza. Quando eu tiver medidor em todo mundo, tudo bem, mas quando eu não tenho medidor, eu uso a técnica do QI e converto incerteza em QI. QI eu tenho para todo mundo. E convertendo incerteza em QI, eu posso fazer a otimização, porque todas as informações aqui estão disponíveis. QI eu tenho, o K já viu que é 0,098, o valor M é o valor M daqui, então só tenho um como, né? Reconciliação, que eu vou resolver o problema de otimização. Tá? Usando o que nós vimos na aula passada aqui. Tá? Resolvendo esse problema, tá? Eu tenho então as soluções e vou ter os valores novos reconciliados. Tá? Essa técnica, que inclusive a reconciliação não depende da incerteza, porque você pode, repare, ó, se essa relação é válida, se essa relação é válida aqui, se essa relação é válida, e o K for constante, eu não preciso da incerteza. Porque K sendo constante, o que importa é essas duas variáveis. Então, na hora de otimizar, o ponto não muda se eu multiplico a minha função por uma constante. Quer dizer, o valor do ponto ótimo não muda. O valor da função no ponto ótimo muda. Porque fica K vezes a função. Então fica maior ou menor. Mas o ponto ótimo, o valor de X, o valor ótimo, não muda. Se eu estou pegando a minha função multiplicando por um K, que é constante. Para nesse problema de otimização, K sendo constante, ele sai fora. KI está variável, mas nós vimos que K é constante, então ele sai fora. Então, a solução desse problema de otimização não depende do K. Eu posso resolver isso. Agora, eu não consigo avaliar a incerteza após a reconciliação se eu não conhecer esse K. Certo? Eu posso encontrar o novo valor reconciliado, mas eu não sei a certeza dele. Para saber a certeza dele, eu tenho que saber esse K. Você acha que era aquele cálculo? O 0,098. Esse cálculo constante que você calculou. Aqui, experimentalmente a gente calculou ele. Ó. Vem daqui, ó. Vem desse estudo aqui. Tá? Bom, usando essa técnica, nós vários problemas na indústria nós resolvemos através disso. Por exemplo, numa determinada unidade industrial, quando chovia em uma determinada região, alagava, tá? E as pessoas achavam que a água era água superficial que ia para ali, tá? E a água corria todos no entorno, corria para ali e ali alagava. E aquela água, então, que estava ali, ela entrava no sistema, porque ela era bombeada
o sistema de água pluviais, e ao entrar no sistema, você tinha um fluxo dessa região para dentro do sistema. Tá? Então, o acúmulo de água. Então, a hipótese mais aceita era que o lençol freático era carregado em época de chuva. Tá? Então, chovia, o lençol freático alimentava e essa água entrava no sistema. Tá? Após a reconciliação, a hipótese mudou. Não, ao contrário, é o que eu estou dizendo. Tá? A hipótese era que chovia, a água superficial toda acumulava e a água entrava no lençol freático. Tá? Isso tudo fazia diferença, porque o balanço de água na indústria depende quando está chovendo, quando está fazendo sol, com chuva, sem chuva. Né? Essa água, ela fazia parte do problema, né? É água, afinal de contas. Né? Com a reconciliação, a gente percebeu que é o contrário. Tá? Não era a água que penetrava no solo, é a água que vinha do solo. Tá? Então, em vez da água sair para o solo, a água saía, ao invés dela entrar no solo, ela saía do solo e entrava na indústria. Então todo mundo admitia uma hipótese e fazia as contas com aquilo, e na verdade era justamente o contrário o fluxo de água. Né? Então como é que ele detectou isso? Usando a reconciliação de dados. Porque quando a gente montou os balões de massa, não fazia sentido, o balanço nunca rodava quando você botava o sentido de água da direita para a esquerda ou de cima para baixo. Tá? Aí conversa vai, revisa tudo, papapá, até que um dia eu disse, bom, então vamos ver aqui. Aí eu peguei, estudei o problema, um bocado de gente lá, mas ó, vamos liberar essa variável aqui. Ele liberava, porque ele tem limites, né? Então, no caso, essa variável só era positiva. Positiva era o sentido que a água vinha do solo para dentro da indústria. Esse era o sentido positivo. E a gente forçava a ser positivo, essa variável dá sempre zero, libera. Aí liberava a variável, aí ela passou da negativa. Ou seja, o fluxo era contrário ao que a gente imaginava. E quando isso aconteceu, todo o resto começou a fazer mais sentido. Tá? Então, algumas variáveis que estavam no do zero passou a dar valor maior que zero. Outras variáveis que davam valores muito grandes passaram a dar valores mais intermediários. Outras que eram pequenas para dar valores mais intermediários. Então, o sistema todo começou a fazer mais sentido. Então, a gente tinha olha, por aqui, pela reconciliação. E isso indicou, então, que vamos fazer um estudo hidrogeológico daquela área. Então, foi feito um estudo fenomenológico, foi os geólogos lá e estudaram, eles não, realmente. O sentido é esse mesmo, é o lençol freático que está mandando água para dentro do sistema. Tá? Mas não podia ter feito isso sem fazer reconciliação? Podia. Só que eu não estou falando numa casa, não, estou falando numa indústria que tinha 800 correntes, né? Hectares mais hectares de terra. E você saber onde você vai gastar o dinheiro, investir o dinheiro, não dá, né? Você não vai sair furando todo lugar. Então, a reconciliação da área indicou um estudo mais assertivo. Então, o estudo foi lá e cravou em cima. Tá? Corroborando com os resultados da reconciliação de fato. Tá? Esse aqui foi outro exemplo também, que a reconciliação, junto com a incerteza, tá? Também foi muito útil. Tá? Outra indústria, você tinha a seguinte situação, você tinha duas grandes alimentações, tá? Uma de 10 toneladas por hora, outra de 30 toneladas por hora. E anos todo mundo trabalhava assim. Tá? Quando a gente montou o balão de massa, fez a conciliação, não fazia sentido. A reconciliação indicava exatamente o contrário. Não tinha 10, tinha que ser 30, não tinha 30, tinha que ser 10. Aí nós voltamos a campo, revisando todas as equações. Eu não estou falando de uma nem duas, não estou falando de, sei lá, uma centena, 150 equações, 200 variáveis. Não trabalhamos nada, mas a gente foi lá. Não fui eu, viu, gente? Eu era o orientador do trabalho, mas tinha lá, tinha uma equipe aí de 2 engenheiros, 4 estagiários que ficou em cima, em uma semana, para revisão, não foi para montagem, para montagem foi um mês de trabalho. Mas depois de montado, que não deu certo, a gente revisou variável. Os documentos de engenharia, foi a campo, mediu de novo, fez 3 campanhas de medição e não dava certo, aí tudo tem que ser. Aí, na última semana, nós entregamos o relatório final e a gente falando com o engenheiro, com o chefe da área, com o gerente,
Pra gente é o contrário. Aí o cara, não, tem 20 anos nessa fábrica. Eu digo, rapaz, não estou dizendo que você está errado, não, mas eu também não estou dizendo que eu estou errado, não. O relatório que a gente vai levar para o gerente é esse aqui. Estou lhe falando com antecedência para a gente chegar num consenso aqui. Para a gente, a informação está trocada. Mas, rapaz, tem 20 anos que a gente faz os balanços aqui, tem 20 anos que os custos por unidade são assim. Enfim, mas o montante está certo, é 40, mas... Aí foi no campo, ele mesmo repetiu as medições, nada, tudo. Eu digo, ó, vamos para lá. Eu digo, ó, bicho, não leva esse modo, eu vou levar. Eu não confio no que eu faço, não confio. Aí, rapaz, isso foi num dia, né? A reunião com o gerente era com o diretor-geral no outro dia, né? Aí o cara encafifou lá e descobriu qual era o problema. O problema é que na hora de codificar a informação na base de dados, eles trocaram. O instrumento fazia tudo certo no campo. Tudo certinho, medição certinha. Aí vinha a informação, na hora de botar assim, essa informação vai para a célula A, o cara botar na célula B. Essa informação também vinha toda certa até aqui. Daqui, em vez de botar na B, ia na A. Então ele trocou a informação na hora de registrar na base de dados. Trocou o fio. Tá? Então as pessoas nunca verificavam isso, sempre verificavam o instrumento, o transmissor, lembra do transmissor que a gente falava? Mas a gente não foi eu que descobri, quem descobriu foi... Mas como é que a gente descobriu? Quando a gente forçou a barra, eu digo, rapaz, não é 10:30, é 30:10. Não, eu vou levar isso aqui, você se poque lá. Como eu não era funcionário da empresa... Não, mas claro, tinha credibilidade em jogo, tinha todo o trabalho, não, era um trabalho com... Era eu, pessoa acha, mais uma bancada de gente trabalhando, não era assim também, né? Então a gente tinha confiança no que estava fazendo, porra. Mas o cara descobriu, não, realmente tinha um problema lá no lançamento do dado na base de dados. Pronto, foi tudo maravilhoso. Assim, ele falou isso comigo, assim, a reunião era 4 horas, 2 horas da tarde, ele falou comigo 13h30. 13 horas, descobriu o problema. Qual é o problema? Eu fiquei até... que foi? Não, foi o contrário. Pronto. A reconciliação estava certa. Então a reconciliação resolveu o problema de anos na empresa. Né? Eles, inclusive, alocavam os custos errados. Né? Eram 3 vezes mais custo de uma área do que na outra. E era o contrário. Né? Hein? Ninguém foi demitido, Não, porque isso foi um problema que veio desde a época que a fábrica colocou o sistema digital. Tá? Então, e na verdade não é bem... Não é uma caixa às bruxas, né? Você não vai lá e caixa às bruxas, né? E as pessoas são competentes. Não dá para você verificar tudo o que está acontecendo, né? E é um detalhezinho muito besta, né? Uma troca de... É como uma troca de nota de aluno, né? Tem 2 Thiago, eu troco uma nota para o outro. Bom, se ninguém reclamar, eu não percebo, mas se alguém reclamar, eu não. Foi o nosso caso aqui, olha, a nota está trocada aqui, ó. Outro problema também que essa técnica funcionou, esse foi o mais esdrúxulo, né? Que é o seguinte, a gente fez a reconciliação também, e a informação mais confiável vinha da calha Pacho. Por quê? Porque a vazão de efluente, ela era importante para o pagamento do tratamento do efluente. Então, o tratamento era feito em uma outra empresa e o pagamento era proporcional à vazão de efluente. Tá? Então, a empresa que pagava ficava de olho nesse instrumento. E a gente pegou essa informação que era a mais confiável, tá? Com a maior qualidade, a gente atribuiu qualidade 10 para ela e rodamos o balanço. Nesse caso, não eram 100 equações, eram umas 400 e tantas equações, eram umas 500 e tantas variáveis, eram enormes. Nosso sistema que nós montamos. Rapaz, aí foi um ano só para levantar essas equações todas, testar e fazer experimento, papapá. Quando montou, que rodou, nada funcionava. Tudo errado.
onde tinha que dar positivo, dar negativo, onde tinha que dar zero, dava alto, tinha alto. Rapaz, não funcionava nada. E muda, e roda o algoritmo, e muda o algoritmo, e sei lá, nada. Os engenheiros lá, tudo olhando e verificando, não, cara, tá certo, tá bom. Aí tá bom, então. E eu orientando também, digo, me dá esse problema pra cá. Aí eu levei pra casa, passei um fim de semana com ele, dormi com ele, botei uma garrafa de uísque do lado. É literalmente assim mesmo. Aí fiquei namorando com ele, tá, bebi uma dose, olhava, brincava com a equação aqui, rodava, nada, olha, tá. Até que eu, já liberado, né? Já solto das amarras, das caixinhas, tinha tomado já algumas doses. Essa qualidade de informação associada a essa variável aqui eu vou mudar. Não me pergunte de onde veio, acho que eu sei de onde veio do álcool. Aí, onde tinha qualidade de 10, eu baixei, botei 0,1. Rapaz, quando eu baixei a qualidade dessa variável, pá, o sistema... Tinha função na hora. Porra! Cara, eu cheguei só de falar, me arrepio hoje. Funcionou, cara, eu não acreditei. Digo, não, peraí, tem uma coisa errada aqui, não é possível. Aí é que eu fui, rapaz, peraí, então, a medição está errada dessa variável. Era essa, e como essa variável era todo efluente, essa corrente era significativa no todo. Não era maior vazão, porque você tinha outras vazões de maior volume, maior vazão, um valor maior. Só que a qualidade da informação dessa estava muito errada. E olha, como é 10, ela diz, essa aqui está firme, o resto que se poque. O resto muda, essa não muda, essa muda pouco. Sei lá, não lembro mais o valor, sei lá, se for 30, esse valor ia para 34, 28, dependendo das hipóteses que você fazia, mas ela fica em torno de 30. Aí quando você, essa aqui saiu de 30, foi para 20. O que é muito para uma variável que tinha uma alta qualidade. A gente liberou a qualidade dela, postou para zero. Aí ela ficou flutuando e todo mundo flutuou e todo mundo se acomodou. Ora, tem 400 variáveis. Uma que é dita certa, bagunça as outras 399. Aí essa aqui você assume que está errada. E as outras 39 ficam certas. Você já olha assim, não, esse negócio aqui está errado. Aí, isso, passou o fim de semana, na segunda-feira, liguei para o cara da empresa, meu irmão, tem alguma coisa errada aí. Mas não está calibrado. Aí, eu quero ver o relatório de calibração. Aí eles mandaram. Primeiro que não era relatório de calibração. Segundo, quando eles falavam calibração, nós cá entendíamos que era a calibração do sistema de medição. O sistema de medição tem vários elementos. No caso de uma calha Paschen, você tem a calha Paschen, que é um equipamento, que é uma calha aberta, né? A calha Paschen funciona basicamente assim, você bota um teparo e vem uma vazão de água aqui e faz um chanfro aqui. Se a vazão for muito grande, esse chanfro vai fazer com que o esguicho seja mais distante. Se a vazão for menor, porque tem menos pressão aqui, o esguicho vai ser menor. É assim que funciona. Aí você mede a altura desse esguicho. Vazão grande, o esguicho maior altura. Vazão pequeno, o esguicho menor altura. E aí tem uma proporcionalidade. A calha Paschen tem uma dimensão. Largura, altura, comprimento, tem tudo normatizado. Você não tem que inventar nada. Para a vazão de 10 a 20 metros por a calha Paschen é essa. De 30 a 40 a calha Paschen é essa. De 50 a 100 a calha Paschen é essa. Então você pegou a norma, construiu conforme a norma. Então, aí quando eles mandaram o relatório de calibração, não. Isso não é relatório de calibração. E você só está calibrando o transmissor. O transmissor, em medições de campo, é o elemento mais estável. É o elemento que dá menos problema. É o elemento que tem menor incerteza. Tá? Qualquer transmissor, ele é o elemento mais confiável que você tem. Ele é mais confiável que o elemento primário, que normalmente é o que dá mais problema, e mais confiável que o indicador, que também dá problema, mas menos. O que dá mais problema é o elemento sensor, é o elemento que está em contato com o fluido, que está em contato com o campo. Tá? E ele não calibrava nem o elemento sensor, nem o indicador, só calibrava o transmissor. Então,
Quando as pessoas falam, eu calibrei o instrumento, normalmente eles calibram o transmissor, que é o que não precisa. Ou melhor, precisa de década em década. 5 em 5 anos, quiçá. Tá? Aí, quando eu digo, primeiro isso não é um relatório de calibração, isso aqui não é um certificado de calibração. Nem um relatório de calibração é um relatório de verificação, que é interessante, que é bom. E dizia que o transmissor estava... Aí eu fui lá conversar com o instrumentista. Mas aí você vai dizer, não estou dizendo que você está fazendo errado, só estou dizendo que isso não é o sistema de medição, isso é um elemento do sistema de medição. E o resto? O resto eu não sei, porque eu não recebo isso. Aí vai para... Resultado. A gente fuçou uma semana, até que convenceu a empresa a fazer uma verificação nas dimensões da calha-pasta. Aí pegou o projeto original, que estavam reticentes, que não queriam, que achavam que é perda de tempo. Mas isso é que dá ter alguém de fora, no caso a universidade, que não tem compromissos, né, com produção. Eu digo, bicho, você assinou um projeto cooperativo de pesquisa, tem um contrato lá com o FINEP, com a Agência Nacional de Águas, a gente tem que cumprir esse negócio aqui. E nós estamos dizendo que a universidade está dizendo que é esse o problema. Aí, depois de uma semana, cederam. Claro, não foi assim tão enfático, mas fomos enfáticos. Então, o relatório que eu vou mandar é para dizer que a fonte provável é essa que a empresa vai fazer no futuro. Não, você não pode escrever. Eu vou escrever isso, porque eu vou dizer o quê? Eu vou dizer que a culpa é minha? Se for, eu não tenho problema nenhum em assumir. Mas não é. A gente está dizendo que isso aqui, vamos averiguar. Aí eles cederam. Aí foram medir. Quando foram fazer a medição da calha-pasta, lembra que eu falei dos guichos? Olha o que aconteceu. Opa, peraí. Eu quero parar o compartilhamento. Aqui. Parar o compartilhamento. Tá? Vocês estão ouvindo aí na internet? Eu vou fazer um corte aqui da calha-pasta, tá? A calha-pasta, ela é assim, né? O corte dela é assim, né? Tchan. Porra, tá bem grosso isso, essa linha, né? Esse aqui é o corte de frente, né? Certo? A água tá vindo por aqui, né? A água tá por aqui, ó. Ela vai passar assim, né? De lado, né, você tem isso aqui, né? E aqui está a obstrução da calha-pasta, né? Certo? A água vem, tem um anteparo, ela acumula. Se você vem com uma vazão maior, o que vai acontecer? Com a vazão maior, esse nível vai ser um pouco mais alto aqui, né? E vai fazer isso, né? Correto? Se você coloca um medidor aqui, ó, um medidor de nível, tá? Você coloca um medidor de nível aqui, nesse ponto, tá? Que é um ponto também normatizado. Repare que esse nível é proporcional, quer dizer, inversamente, né? Porque quanto maior essa distância, menor a vazão, tá? Então, a calha-pasta tem todas as dimensões, inclusive a posição que fica esse medidor de nível, tá? Bem definida. O que eles fizeram? Na hora de colocar a posição, colocaram na posição errada. Em vez de colocar, sei lá, a 1,30 m, botaram a 1 metro de distância. Estava dando uma vazão muito maior do que as contas que a fórmula da calha-pasta dizia. 10 a 15 anos pagando. Quem estava gostando foi a conta da terceira. Estava dando de braçada.
E a maior vazão que ela recebia, o maior cliente dela. Tá dando engraçado. Quem não gostou foi ela de você. Hein? Ela não gostou foi da universidade, que ela essa aqui. Não. Eles também não sabiam disso, sabendo a verdade. Quer dizer, se fosse o contrário, provavelmente eles já tinham estranhado. Pô, não fecha, nunca tem um lucro nesse negócio. O que está acontecendo? Não está dando lucro, deixa eu falar. Alguém que errou aí, mas errou para mais, tá bom. Então, tem tanta coisa para resolver, tanto problema que acontece, vamos ficar preocupando que está ganhando mais dinheiro. Não é desonestidade, pô, é prioridade, né? Então, o resultado, o fato é que essa técnica, né? Essa técnica permitiu a gente determinar um problema, e aí teve um impacto econômico de imediato, tá? Com esse relatório, a empresa foi lá, junto com a tratadora de efluente, recompactuou o contrato, certo? Aí estava faltando alguns meses, para não ter problema de quebra um contrato, para começar no meio do mês, aceitaram terminar o contrato, e nós, no novo contrato, foi repactuado, tá? E aí passou a ter valores mais corretos. E eu devo até hoje a Johnny Walker a resolução desse problema. No caso aí, hein? Não, é porque o contrato estava perto de vencer. Faltava, sei lá, 3 meses, alguma coisa assim. Então ele achou melhor. Mas não tem que negócio. E também tem muito advogado no meio, tem um custo, aquela confusão toda e tal. Não, vamos terminar esse contrato. Não, porque você ia provar na justiça que havia uma coisa que não era correta. A outra empresa também admitia. Digo, não, realmente, isso aqui também. A gente desconfiava que tinha coisa errada, mas não era. Eles não fazem nenhuma fé. Tinha tantos problemas para resolver, bicho. Né? Você vai se preocupar? Estou pagando menos energia elétrica na minha casa. Tanta conta que você pagar, tanta coisa. Amanhã eu resolvo. E ficou os anos assim. Então nesse exemplo aqui, podia parecer pouco, 10% de vazão maior, mas 10% é 10% da conta toda de efluente líquido da empresa. Era violento esse dinheiro. Para a gente, então, João Maria, pessoa física, muito, não é pouco dinheiro, não. Tá? Então, esse conceito de incerteza, ou no caso aqui de QI, porque nem precisou da incerteza, mas tem a ver com qualidade da informação, tem a ver com o objetivo da nossa da discussão dessa disciplina, tem resolver um problema. Tá? Vocês da internet estão me ouvindo aí? Ninguém está falando nada, ninguém está comentando nada. Vocês ainda estão aí? Vocês estão... Ah, tá. Vocês têm que falar alguma coisa, né? Imagine uma aula que só tem a gente na internet. Eu vou ficar aqui como? Né? Então não estão aí. Tem gente do outro lado? Não tem. Ok? Então a qualidade da informação, portanto, ela pode ser avaliada mesmo para sistemas qualitativos, para informações qualitativas ou semi-qualitativas, quantitativos, tá? Né? Esses mundos, eles têm que se intercambiar. Você tem que... Então, sempre tem um jeito. A engenharia vem da palavra engenhar. Tem que criar soluções, tá? Então, dá para fazer. Tá? Mesmo com pouca informação, dá para você qualificar ela e multiplicar a quantidade de informação sendo criativo. Foi um exemplo desses casos aí que nós falamos, tá?
Isso é meio polêmico, tem muita gente que não aceita e tal. Não, mas tem que ter medição. Mas tem que ter medição. Se você tiver dinheiro para medir tudo, legal. E quando não tem? E quando é que você vai ter dinheiro para medir tudo? Nunca. E quando você tem dinheiro para medir alguma coisa, onde medir? Né? Aí já foi um outro projeto nosso, outra pesquisa, que é, a partir dos balões de massa e energia, a partir da reconciliação, indicar quais os locais onde eu devo colocar os instrumentos de medição para otimizar a informação, maximizar a informação e minimizar o custo. Tá? Aí foi o trabalho de mestrado de outro aluno, tá? Que ele desenvolveu, a gente orientou, ele desenvolveu, e a gente pega agora esse fluxo de massa ou energia numa empresa, monta os balanços, roda o algoritmo e diz, para você, se você tiver 100 mil reais, os medidores você vai colocar aqui, 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 aqui. Se você tiver 200 mil, é aqui, 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 aqui. Se você tiver 50 mil, é aqui, aqui, aqui. Então ele maximiza a relação benefício-custo. Esses indicadores de acordo para diminuir a incerteza, onde você tem certeza maior, você coloca. Não, seria essa a solução empírica, né? Onde tiver grande certeza, você bota o medidor. Só que você tem que levar em conta que, no caso aí, você tem que levar então também o fluxo, né? Se a vazão de água ou o fluxo de energia é grande ou pequeno naquele ponto. Mas não é também só isso, porque você tem nós, né? Imagina uma distribuição de água na cidade. A água vai para cá, vai para lá, vai para o tanque, vai e vem, né? Então, esses circuitos, que são muitas vezes fechados e abertos, misturam-se. Né? Então, não é só... Porque, às vezes, uma vazão que é pequena, mas ela tem influência em vários outros pontos. Tá? Então, como é tudo muito complexo, eu não estou falando de 2 ou 3 correntes, estou falando de centenas de correntes. Não dá para o cérebro humano encontrar uma solução. Nem sempre as soluções são óbvias, né? Então, o que a gente faz? A gente monta um problema de otimização, que é, dado uma rede de distribuição de massa, ou de energia de vazão, ou de energia, tá? A gente coloca os locais onde pode ser colocados medidores, e ele vai tirando e botando, tirando e botando, tirando e botando. Tá? Aí você tem um problema de otimização mista inteira. Né? As pessoas falam mista inteira, mas está errado, é mista, né? Porque mista é variáveis contínuas e variáveis inteiras. Onde é contínua, a vazão é contínua, o fluxo de energia é contínuo, e inteira é porque o medidor existe ou não existe? Existe ou não existe, né? Não tem meio medidor, né? Cara, Daniel, aqui, engenheiro, que ele era da imagem, ele disse que a imagem tem, aqui da luna são 340 pontos de água, que todos os dias tem uma equipe, ou 2 equipes, que vai e fica abrindo e fechando os negócios para dizer para onde vai a água ou vai os barcos. Eu falei, não é possível que nesse tanto tempo a empresa nunca automatizou ele, não. Aí eles gastam dinheiro com a equipe que tem que estar e com o veículo que tem que ficar andando para cima e para baixo. Aí eu estou falando de automação, né? Eu estou falando de outra coisa, mas tem a ver, tem essas coisas que estão misturadas, né? Inclusive tem medidores hoje, a tecnologia já evoluiu até o ponto que se você coloca uma válvula e a própria válvula, aquela de pressão que tem nela, lhe dá a vazão. Tá? Não vai lhe dar a mesma incerteza tão pequena quanto você tiver um instrumento que lhe mede a vazão. Pô, mas é só por software, pô. Você compra uma válvula e normalmente você tem medição de pressão, a montante e a jusante da válvula. Você pega essas informações, roda um software e tem a vazão, sem precisar instalar um novo instrumento, é uma mão na roda danada. O que a ISET, né? A ISET, da antena, ela quer fazer, poderia ser tratado com um problema de reconciliação, porque ela só tem uma atitude, a longitude, né? Ela falou aí. Não ficou claro para mim não, mas ela não vai conseguir solucionar, não só com longitude não. Porque depende de altura, depende dos obstáculos que tem, das distâncias entre os pontos. Bem, lá a distância vai tudo e resolve. Tá? Então, o que ela queria fazer é isso, ela quer reposicionar para poder melhorar o sinal. Isso eu não entendi. Não entendi direito também, não. Aí Fernando coloca, sei onde é essa calha pacha. Sabemos. Tá? Então,
não é firula, avaliar a qualidade da informação é essencial para você fazer um projeto, é essencial para você tomar decisão, e esse foi uma história bonita que a gente teve lá, publicamos bastante, desenvolvemos um projeto legal, formando muita gente, e temos coisas para contar para os nossos netos, para o meu neto agora. Ok? Bom, aqui ficou faltando ainda a questão da Shannon, e da inferência bayesiana, mas isso fica para a próxima aula. Se bem que a próxima aula a gente falou que ia ver um pouquinho sobre calibração, né? Aí se der tempo a gente entra nesse assunto aqui. Tá? Mas nós estamos bem no cronograma, nós estamos terminando outubro, né? O mês de novembro está previsto essa aula na semana que vem primeira semana de novembro com o professor Márcio Santana, tá? Aí depois a gente vai entrar um pouquinho em inferência bayesiana, que é outra forma de avaliar a qualidade de informação, que é muito mais elegante do que a que nós temos feito até agora, muito mais intuitivo, inclusive, mas só que tem uma matemática por trás aí que é pesada. Se você tivesse 3, 4, 5 variáveis, você está falando, cada variável é uma integral. Então, integrais triplas, quádruplas, quíntuplas, você integrar esse negócio é um esforço computacional violento. Tem técnicas para isso, tal. Inclusive, algumas delas usam Monte Carlo também. Mas é um outro mundo, que inclusive tem muitas pesquisas migrando para essa área, né? A gente vai comparar um pouquinho, a gente até fez um estudozinho aqui lá, tá? Uma comparação lá no início do curso, entre a inferência bayesiana e a abordagem frequentista, que é que vocês conhecem, que a gente usou agora, desvio padrão, média, essas coisas. A outra também tem desvio padrão e média, mas só que o conceito é diferente, tá? A gente vai rever isso, vai brincar um pouco com a matemática aí, e ver se empolga alguém aí, para quem sabe usar a inferência bayesiana, que é um desafio bem interessante, tá? Talvez o Hilton já pegue esse touro pelo chifre aí. Vamos ver se ele encara essa. Ok? Bom, então ficamos assim e nos vemos na próxima semana. Aí é com fé em Deus. Realmente aí é fé em Deus, eu não adivinho o futuro, realmente aí. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Então, boa noite.